Então, boa noite a todos. Acho que aquele dia eu não me apresentei, né, direito, mas assim, acho que agora eu já não conheço a maioria da turma, né? Porque eu fiz residência aí no Serof, me especializei em glaucoma, acompanhava a turma nos ambulatórios, centro cirúrgico, mas eu mudei aqui para Jataí já tem 2 anos e meio, então desde então eu estou colaborando mais assim no departamento, através mais das aulas teóricas mesmo, né? E essa aula também eu acho bastante interessante, então a gente vai falar de miopia e glaucoma e alterações do disco e camada de fibras que simulam glaucoma, né? É, Então, falar assim sobre miopia e glaucoma, a gente sabe que é um tema que vai ficar cada vez mais frequente, né? Isso por quê? Porque a miopia, ela está em crescente, a prevalência da miopia está aumentando ao longo dos anos, né? A gente pega esse estudo aqui de 2016, que foi uma meta-análise de 145 estudos, que ele mostrou? Que em 2020 nós tínhamos uma população de pacientes míope de aproximadamente 2,62 bilhões de pessoas, né? E de automíopes, nesse trabalho definido como miopias maiores do que menos 5 dioptrias, de 399 milhões. E o que a gente observa aqui? Que as projeções, a expectativa é que em 2050 esse número de pacientes míopes praticamente vai dobrar. Então, a expectativa é que nós tenhamos 4,76 bilhões de pessoas míopes no mundo, que representaria 50% da população mundial, e desse pool de pacientes, cerca de 10% com alta miopia, que a gente vai ver mais à frente também, que acaba sendo um fator de risco a mais para glaucoma. Então, aqui nesse mesmo trabalho, a gente percebe, né, um aumento aqui na linha cinza, a prevalência de miopia em 2000 e aqui a prevalência de miopia para 2050. Então, a gente percebe um aumento dessa prevalência de miopia em 2050 e principalmente em idades mais avançadas também, o aumento dessa prevalência. Então, e a gente sabe que o glaucoma também tem um risco aumentado com a idade. E com o aumento da prevalência de ambas as condições com a idade, vai ficar cada vez mais frequente no nosso consultório paciente com as duas condições, glaucoma e miopia. E que a miopia é fator de risco para glaucoma, isso a gente já sabe, tem trabalhos desde a década de 90 mostrando essa associação, né? E aí vocês podem ver que varia um pouco, mas geralmente cerca de um odds ratio, um risco relativo de cerca de 1,5, 2, 3, entre a associação da miopia com glaucoma. Esse estudo aqui de 2022, um pouco mais recente, ele é interessante porque ele mostra uma relação tipo dose-resposta, né? E uma aceleração do risco de acordo com o grau da miopia. Então, o que a gente percebe aqui? Esse estudo avaliou 24 estudos, então, somados 514.265 pacientes, e a gente vê que o risco de glaucoma em paciente com miopia leve, considerado aqui até menos 3 dioptrias, esse risco é de 1,5, 1,5 e pode chegar a mais do que o dobro, a mais do que 4, considerando miopias maiores. Então, a gente vê aqui na curva do lado esquerdo uma aceleração do risco de glaucoma de ângulo aberto, com miopia acima de menos 6, e aqui, com miopias maiores ainda, a gente vê um risco maior. Até na conclusão desse estudo, ele sugere que a cada uma dioptria de incremento na miopia, esse risco para glaucoma seria aproximadamente de 20% a mais. E por que então que a miopia é um fator de risco para glaucoma? Existem várias teorias, né? Então, mudanças anatômicas poderiam justificar esse aumento da susceptibilidade do disco miópico ao glaucoma. O fato do maior comprimento axial e maiores alterações anatômicas no segmento posterior, a distância aumentada do círculo de Zinhhaller e a borda do disco, isso levaria a alterações na vascularização e, consequentemente, nutrição da lâmina cribriforme, alargamento e afinamento da lâmina cribrosa com subsequente diminuição da distância entre o compartimento da pressão intraocular e o compartimento da pressão do fluido cérebro-espinhal, exposição aumentada da superfície posterior periférica da lâmina cribrosa ao espaço do fluido cérebro-espinhal.
Então, existem proposições mais recentes também, né, que sugerem esse remodelamento do tecido conectivo na miopia e na sua participação potencial no risco aumentado para glaucoma, mas que basicamente seriam essas alterações aqui que eu citei nesse slide anterior, né, que seria relacionadas aqui a maior fragilidade aqui nessa região da lâmina cribosa. Já tentou se postular até como se fosse um fluxograma, né? Então, que houvesse um estiramento e afinamento da lâmina. Esse afinamento e enfraquecimento esse afinamento geraria esse enfraquecimento das estruturas de suporte peripapilares e deformações na cabeça do nervo óptico levaria a distensão, aplanação, escavações mais rasas, imprecisas. Então, isso tudo, o que que a gente observa? Além de uma maior susceptibilidade, a gente vê, principalmente em casos mais avançados, vocês vão ver mais na frente que é muito desafiador a avaliação, tanto para diagnóstico quanto para progressão. Por quê? Geralmente, esses olhos, eles apresentam características anatômicas diferentes, então, que muitas vezes não são contempladas, igual eu falei na aula passada, em banco de dados, por exemplo, dos aparelhos de tomografia. Então, são pacientes geralmente com macrodisco, disco alongado, possuem escavações mais rasas, imprecisas. Às vezes são discos que estão com inserção inclinada. Isso pode também gerar artefatos nos exames de campo visual. E isso resulta em defeitos, estruturais e funcionais difíceis de distinguir daquele paciente que tem o glaucoma, daquele paciente que tem somente a miopia. Presença de atrofia peripapilar também, estafiloma posterior, rarefação do EPR, atrofia difusa da capilar, tudo isso acaba também sendo fatores que dificultam a avaliação do disco miópico. Então, partindo aqui um pouco para a prática, né, para vocês verem aqui. Então, o que que a gente nesse artigo aqui, glaucoma e miopia, né, os dilemas. Aqui à esquerda, nessa figura A, eu tenho um paciente com glaucoma e miopia. Aqui à direita, eu tenho um paciente só com miopia, ele não tem glaucoma. Então, o que que a gente percebe? O que que é a grande dificuldade? O contraste entre a escavação e a rima neural, ela diminui por conta da palidez da rima. Então, é muito interessante que nesses casos, às vezes, a gente vai delimitar melhor a escavação avaliando a deflexão dos vasos, né? Então, nunca procurar por alteração da coloração para definir o que é escavação, o que é rima. A escavação, ela tende a ficar mais rasa pela distensão da papila e da lâmina, né? Como a gente já falou anteriormente. Geralmente, pacientes míopes, mais uma vez, têm geralmente esses discos mais inclinados, a avaliação oftalmoscópica da camada de fibras nervosas da retina peripapilar também é dificultada pelo maior brilho dos tecidos aqui subjacentes, né? E apenas pela oftalmoscopia fica praticamente impossível diferenciar o que a gente chama de zona gama e delta, que são associadas à miopia, da zona beta associada ao glaucoma, né? Então, aqui vai ficar mais fácil da gente entender essa questão de zona delta e gama. Então, aqui o contrário, aqui à esquerda eu tenho um paciente só míope, e aqui à direita eu tenho um paciente com miopia e glaucoma, né? E aqui, ó, o que que a gente percebe? Mais uma vez, discos ópticos longos, inclinados, extensas áreas de atrofia peripapilar, a deflexão dos vasos retinianos próximos à margem do disco indicam que há uma perda do anel neuroretiniano, então observem aqui como o vaso deflete aqui perto da borda do anel neuroretiniano. Então, nesse caso, a gente consegue delimitar melhor um pouco a escavação, facilitando um pouco o nosso diagnóstico, mas mesmo assim ainda mais difícil. Desafios ainda, mais uma vez, avaliação desse anel, né? Avaliação da camada de fibras nervosas da retina pela presença dessa atrofia difusa aqui da córeo capilar. Cuidado também aqui com as hemorragias peripapilares, então a gente pode ter hemorragia peripapilar nesses discos miópicos, mas por conta de rupturas da córeo capilar e EPR, então não por conta de um glaucoma que está em progressão, como a gente vê, por exemplo, em pacientes com glaucoma de pressão normal, que essas hemorragias são mais frequentemente típicas aqui na região temporal inferior. E essas hemorragias pela miopia, geralmente elas são mais arredondadas também, mais como um borrão, não são aquela hemorragia tipo em chama de vela, né, que a gente vê
na hemorragia pelo glaucoma. E aqui, então, o que que seria aquela zona delta e zona gama, né, que eu falei lá atrás? Elas são temporais, aqui é o disco óptico, não tem presença de coro capilar e nem de vasos da coroide de tamanho médio, né? Então, aqui nessa imagem da direita, a gente percebe que elas são mais próximas ao disco, mais temporais. Então, a delta aqui mais próxima do disco, a gama aqui mais afastada. Depois que vem zona beta, zona alfa, mas principalmente a zona beta mais associada ao glaucoma, né? E estão associadas a esse afinamento e alongamento da flange escleral peripapilar nessa zona delta. Isso também postula-se que seja um dos fatores de risco para aumentar a susceptibilidade ao glaucoma em altos míopes. Por quê? Porque gera uma fragilidade maior ali na lâmina fibrosa, na parte posterior, né, ali da esclera, com a variações da pressão intraocular e essa diferença de pressão entre a pressão intraocular e aquela pressão do líquido cérebro-espinhal. E desafios, então, a gente falou dos desafios na avaliação do fundo do olho, né? Quando a gente avalia tanto no consultório quanto na retinografia colorida, mas na tomografia de coerência óptica, a gente também viu na aula passada as limitações, né? Os artefatos que podem ocorrer. Então, primeira coisa, o erro refracional pela miopia e o comprimento axial mais longo, eles podem impactar sobre as medidas da camada de fibras nervosas e sobre as medidas da espessura macular, devido ao artefato de projeção óptica na área examinada. A medida aqui da espessura da camada de fibras pode ser prejudicada, principalmente se tiver áreas de atrofia extensas aqui, ou às vezes a medida do tamanho do disco, da escavação também fica prejudicado quando é aquele disco muito inclinado. Outra limitação que a gente tem que sempre lembrar, limitações com relação ao banco de dados, principalmente para altas ametropias, né? Lembrar que os míopes, a emergência dos grandes vasos, veia central da retina, artéria central da retina, eles costumam ser mais temporais, então fazendo um ângulo mais fechado entre eles. Então, lembra que quando eu falei desse mapa de espessura aqui da camada de fibras na aula passada, ele tinha um padrão em ampulheta como se ele fosse mais espesso nos polos, superior e inferior. Aqui no míope, como geralmente a emergência desses grandes vasos está associada, diretamente relacionada à espessura da camada de fibras, como esses vasos eles vão emergir mais temporais ao disco, acaba que a espessura da camada de fibras ela vai ficar mais espessa também temporal. E aí tende a dar falso positivo nos polos, e aí às vezes a gente pode olhar e achar, tá em região típica de glaucoma, tá com alteração, tá marcado aqui em vermelhinho, é um paciente glaucomatoso. E não, simplesmente é só uma tomografia de um paciente com miopia, tá bom? Então, ficar muito atento com esses possíveis falsos positivos que podem acontecer aqui nos polos nesses pacientes. A gente sabe também que o erro de medida do anel neuroretiniano com ACT, por exemplo, nos cirros, pode chegar até 17%, isso é bastante, relacionado a grande área de atrofia, como eu mostrei naquela imagem lá atrás, discos inclinados ou opacidades vítreas. Parâmetros, aí aqui, lembra quando eu falei que às vezes os parâmetros da camada de fibras nervosas da retina, elas ficam prejudicadas em discos anômalos? Aí talvez aqui seja uma oportunidade interessante da gente fazer uma avaliação do complexo de células ganglionares maculares, que aí acaba se tornando um parâmetro melhor para a gente acompanhar esses pacientes e a progressão também, para fazer o diagnóstico e progressão. Com relação a campo visual, aqui o que eu chamo a atenção, não sei se vocês estão tendo assim experiência de realizar campo visual. Na minha época, acho que o campo ainda não estava funcionando aí no Seroc, mas o que que é o grande problema? Não sei se todos já tiveram oportunidade de fazer um exame ou ver como ele é feito, né? Mas já tiveram aula de campo, né? O que que acontece? Quanto maior a refração, mais espessa é a lente. Do míope, por ser lente divergente, a borda tende a ficar mais espessa. Então, graus elevados geralmente podem dar o que a gente chama efeito borda de lente, pode dar artefato ali no exame de campo visual.
Então, dependendo do grau, às vezes é interessante você pedir o paciente para fazer o exame usando lente de contato. Isso facilita e evita esse artefato. Mas algumas alterações miópicas no campo visual não necessariamente são de glaucoma, né? Então, a gente sabe que a própria miopia, a degeneração miópica também pode levar a uma perda visual nesses pacientes. Então, às vezes, eu vou ter no campo visual escotomas absolutos, escotomas centrais pela maculopatia miópica, grande porcentagem desses discos são inclinados com atrofia peripapilar, então isso pode levar a defeito de campo visual, e aqui muitas vezes pode simular um escotoma arqueado superior idêntico ao de um paciente glaucomatoso. Geralmente também o limiar de sensibilidade é reduzido na miopia moderada avançada, independente do método para tentar corrigir o erro refracional, mesmo que às vezes eu use lente de contato para esse paciente realizar o exame. Discos inclinados também aumentam a falsa probabilidade de falsa piora do campo com pequena mudança da refração. Então, às vezes, a gente primeiro já fez um diagnóstico equivocado de que era miopia, e depois ainda faz um diagnóstico como se estivesse progredindo. E, na verdade, é só uma miopia que está, na verdade, a miopia que está progredindo e não o glaucoma. E defeitos mais frequentes no feixe papilomacular em glaucoma inicial, aí a gente sempre tentar lembrar da importância de se realizar nesses pacientes o campo visual 10-2 para testar mais pontos na região da mácula. Desafios agora com relação à medida da pressão intraocular, né? Então, a gente tem que lembrar que muitos desses pacientes míopes, às vezes já fizeram cirurgia refrativa, né? Então, já tiveram alterações nas características biomecânicas da córnea, e isso dificulta a nossa interpretação. A gente sabe que não tem, assim, um número mágico, relacionando a pressão com a paquimetria, mas a gente perde um pouco esse parâmetro, né? Principalmente porque alterou as características biomecânicas. Então, a gente está diante de um paciente com uma córnea mais fina, após, por exemplo, um PRK, e às vezes esse paciente tem uma pressão ali limítrofe, mas às vezes não é só o valor em si, é mais pela questão da biomecânica da córnea que está alterada. Então, a gente fica um parâmetro não tão confiável, a medida da pressão. Pacientes com glaucoma de pressão normal e míope geralmente apresentam maiores flutuações da pressão intraocular, então maior risco de progressão. Sempre avaliar com cautela pressão intraocular alvo, mudança de tratamento quando a gente há dúvidas sobre a causa da progressão, né? E não há estudos demonstrando associação entre a redução da pressão em pacientes com alta miopia e redução do risco de desenvolver glaucoma, porque poderia ser algo a se pensar, né? Já que a Cláudia falou que a cada uma dioptria que aumenta a miopia, eu aumento a chance em 20%. Então, paciente com 10 dioptrias de miopia, eu vou entrar com colírio de forma profilática. Não, não tem essa indicação. É só mais um cuidado que a gente tem que ter e acompanhar esse paciente de perto. Aí, com relação ao tratamento, então, né, uma abordagem mais invasiva, o que que a gente tem que tomar cuidado? A trabeculectomia com mitomicina C, que é a que a gente usa atualmente, a gente sabe que tem um risco maior de maculopatia hipotônica nesses pacientes. E os olhos míopes, a gente tem que lembrar que tem uma esclera também mais fina, às vezes até a posição do corpo ciliar é diferente, tem uma esclera menos rígida. Então, para as fellows, né, que estão agora começando na TREC, o que que é interessante a gente sempre assim orientar. Nesses casos, como evolui muito para maculopatia hipotônica, às vezes evitar flaps muito finos, né, que podem aumentar a drenagem ali na trabeculectomia, evitar retardar um pouco a lise de sutura, então, porque se você faz a lise de sutura precoce, às vezes maior a chance desse paciente evoluir para maculopatia hipotônica. E mais pontos no flap. É melhor você ter pontos para retirar do que a hipotonia. Então, é melhor você ter um paciente no pós-operatório que às vezes está com a pressão intraocular elevada, porque você tem o que fazer, você pode fazer a lise de sutura, do que você já, no primeiro pós-operatório, primeira semana, já tem um paciente ali com PIL de 4, 2, né? Então, retardar a lise de sutura, mais pontos no flap para evitar bolhas assim hiperfiltrantes. Mix parece mais interessante nesse cenário do ponto de vista de manipulação cirúrgica, já que eu não
não manipula a esclera, que é mais fina, e tem reduções menos exageradas da pressão intraocular, né? Então, evoluiria menos com maculopatia hipotônica. Eu gosto de citar esse trabalho, né, do Dr. Leopoldo, que foi publicado ano passado, mostrando os efeitos de trabeculectomia em olhos com alta miopia. Então, foi um estudo multicêntrico, retrospectivo, avaliou 90 olhos, 45 com alta miopia e 45 não míopes, submetidos à TREC primária. Foram acompanhados esses pacientes ao longo de um ano, né? E ambos os grupos Os obtiveram grupos redução obtiveram. significativa. Hã? Ambos os Acho que foi o grupos áudio que ligou sem querer. Ah, tá. Obtiveram redução significativa da pressão e do número de colírios hipotensores, mas sem diferença significativa entre eles, né? O P aqui não significativo. Os automíopes tiveram uma maior chance de falência, mas também não teve, é, não foi estatisticamente significativo, né? O P foi maior do que 0,05. E na análise multivariada, pacientes com tendência africana e glaucoma juvenil tiveram maiores chances de falência. E aqui, para mostrar para vocês que a maculopatia hipotônica, ela foi mais frequente em pacientes míopes, então em 8,6% dos pacientes, contra apenas 4,3% dos pacientes do grupo controle, não míopes. Mas não foi estatisticamente significativo, mas é o que os autores postulam, que às vezes um N foi um N baixo e talvez um N maior de pacientes incluídos, talvez mostrasse essa diferença estatisticamente significativa. Fato é que a gente tem que tomar cuidado porque é mais comum a maculopatia hipotônica nesses pacientes. Aqui, para finalizar essa primeira parte, eu vou mostrar para vocês dois casos clínicos, para vocês verem que isso aparece no dia a dia, no consultório, e é cada vez mais frequente. Tá, essa paciente é da época do meu fellow, né? Então, ela é feminina, acho que foi meu fellow, não, acho que eu estava na residência. Feminino, 26 anos, estava em acompanhamento no ambulatório por uma suspeita de glaucoma. E ela referia baixa de visão nesse olho direito dela desde a infância. E começou o acompanhamento no Serof em 2010, e sempre nas consultas anteriores, a pressão dela sempre vinha 24, né? Sem uso de medicação. Já tinha usado o glaucotrate, porém sendo posteriormente suspenso. E já tinha feito uma panfoto nos dois olhos por conta das alterações miópicas, né? Em 2013. E antecedente familiar, mãe e irmão com glaucoma. Então, aqui a refração estática dela, para vocês verem, o olho direito menos 23 dioptrias, o olho esquerdo menos 9. A acuidade visual dela com correção de conta-dedos no direito, 0,6 no esquerdo. Pressão intraocular, 22, no olho esquerdo, 24. Ela tinha uma paquimetria espessa, né? 614, 625. Na fundoscopia, o que que a gente observa? Esse aqui, o olho direito e o olho esquerdo, né? Então, bem característica de paciente míope nos dois olhos, então tinha um macrodisco, disco oval, alongado, escavação rasa, inserção inclinada, tudo para dificultar a avaliação e diferenciar se era um paciente glaucomatoso ou não. Além disso, atrofia peripapilar, rarefação do EPR, atrofia difusa da córrea capilar. O campo visual dela, aqui como eu falei, então, se vocês veem, o olho esquerdo dela, ela tem esse disco inclinado e essa atrofia peripapilar. No campo visual, olha aqui algo que é bem característico. No olho direito, eu coloquei a direita o campo do olho direito, a esquerda o campo do olho esquerdo. Mas aqui no olho direito vocês percebem, é o olho que ela tinha menos 23 dioptrias, então uma redução difusa de sensibilidade, o que é bem comum nesses pacientes. No olho esquerdo, aqui, ela tinha um escotoma arqueado superior, que aí a gente ficava, glaucoma ou é pela atrofia peripapilar? E geralmente é bem nessa região que costuma ter essas alterações. Na tomografia de coerência óptica, então a gente vê uma dificuldade aqui, artefatos, né, na tentativa de fazer a medida do olho direito. Do olho esquerdo, a gente vê esse afinamento aqui, temporal inferior. É uma região típica de glaucoma? É, mas também é uma região aqui que ela tinha essa atrofia peripapilar, certo? E aqui a tomografia da mácula dela, né? Então, assim, percebam que essa aqui é a tomografia do olho direito, ficou aqui do lado direito.
da mácula. Então, assim, percebam que é extremamente difícil confiar nesses exames para tomar uma conduta diagnóstica. Nesse caso dessa paciente, dado todos os fatores de risco, esses exames, na época foi optado por iniciar a latanoprosta, né, e acompanhar essa paciente. Depois eu não sei como que ela está evoluindo, se ela ainda segue no ambulatório, né, mas o que foi levado em consideração? Pressão intraocular elevada, então, pacientes, mesmo se a gente fosse considerar um paciente hipertenso ocular, ela tinha vários fatores de risco para evoluir para glaucoma, tanto alta miopia, história familiar, mas sempre fica aquela dúvida. Então, é igual eu falei no outro exame de tomografia. Paciente com glaucoma, sempre a gente tem que revisitar o diagnóstico, né? Pode ser que lá na frente a gente acompanhe, esses exames nunca tenham piorado, às vezes avalia suspender, escolher e continuar acompanhando essa paciente, né? Esse outro caso clínico aqui, eu peguei de um Doutora, artigo. só uma pergunta desse exame aí, desse OCT de mácula dela. Esse Uhum. exame é um pouco mais confiável do que os outros? Não, aquele é porque naquela época a gente não tinha aquele avaliação do complexo de células ganglionares. Ah, tá, Por entendi. isso que ela tá com esse, que é igual o da Tá bom. retina, sabe? Ah, aham, entendi. Aí Então eu tá bom, acabei obrigada. deixando na apresentação mais para mostrar que ela tinha feito, mas ela não fez Aham. aquele, que é o que pra gente importa, do glaucoma, né? Ah, entendi, obrigada. Agora, esse aqui é o caso clínico da internet, né? Que eu peguei do artigo. Então, mulher asiática, 50 anos, em acompanhamento por suspeita de glaucoma. Pressão de 20, aqui ela já usa o colírio, latanoprosta. Refração de menos 15 dioptrias, 15,75 no direito, 15 no esquerdo. Aí aqui eu já coloquei os três exames ao lado, todos os exames ao lado, como estava no artigo. Então, retinografia colorida, a gente vê, percebe esses nervos ópticos inclinados, ovais, atrofia peripapilar pronunciada, pior no olho esquerdo. Na tomografia de coerência óptica, a gente vê um afinamento inferior da camada de fibras nervosas da retina peripapilar, afinamento difuso bilateral do complexo de células ganglionares, e algumas alterações devido a estafiloma, né, posterior. Campo visual, muito comum também nesses pacientes, por conta dessa atrofia, aumento da mancha cega, tá? Então, nesse caso aqui, a paciente só tinha esse aumento da mancha cega no campo visual. Nesse caso do artigo, a paciente continuou sob observação, sem necessidade de escalonamento no tratamento. Talvez um paciente com glaucoma, 20 de pressão, usando colírio, a gente quisesse associar, ou um colírio, ou talvez uma trabeculoplastia seletiva, para tentar reduzir um pouco mais a pressão. Mas nesse caso, ao avaliar todo o contexto e que as alterações do nervo talvez pudessem ser mais dadas pela miopia e não pelo glaucoma em si, e o campo inocente, só com esse aumento da mancha cega, optado por só seguir a paciente. Então percebam que assim, não é fácil e está cada vez mais frequente. Para piorar, hoje em dia, assim, agora falando mais assim da minha realidade, a gente pega paciente que já operou de refrativa, mas naquela época que ainda fazia corte com bisturi na córnea, sabe? Ceratotomia radial. Então, são pacientes que às vezes a refração também, você não consegue encontrar uma refração adequada para fazer, por exemplo, o exame de campo visual, são pacientes com astigmatismos elevados. Então, isso tudo dificulta mais um pouco também a avaliação desses casos. Então, algumas considerações assim finais dessa primeira parte da aula. Saber que a miopia é um fator de risco conhecido para glaucoma de ângulo aberto. Sempre levar em consideração o exame clínico, avaliar fatores de risco. A investigação de glaucoma no olho míope requer uma avaliação multimodal. Ficar atento aos multimodal que eu falo, às vezes vários exames complementares, né? Então, campo, OCT, retinografia, ficar atento aos potenciais artefatos e limitações de cada teste diagnóstico. Então, sempre lembrar do banco de dados, no caso do OCT, a questão do aumento do comprimento axial, que também acaba dificultando as medidas de forma adequada. A redução difusa de sensibilidade no campo, ou às vezes alterações no campo provenientes da miopia e não do glaucoma, mas que às vezes pode mimetizar. Uma fotografia do disco com qualidade adequada no baseline, ela sempre deve ser obtida e usada para comparação com exames subsequentes. Situações difíceis, às vezes pegar, igual eu falei, cada paciente ele pode ser sua própria referência numa avaliação longitudinal. E o futuro, quem sabe,
talvez tomógrafos com bancos de dados específicos que levem em conta o estado refracional e o diâmetro axial desses olhos. E da parte de miopia e glaucoma, alguma dúvida? Se eu estiver falando muito Doutora, rápido, eu vocês tenho me uma dúvida. interrompem. Oi? Ah, Se eu estiver falando muito rápido, vocês vão me interrompendo. não, que isso. Com relação ao segmento, assim, do paciente automíope com glaucoma, em relação ao OCT, tem aquilo mesmo que é melhor acompanhar pelo OCT de mácula ou acaba que a gente acompanha pelos dois? Pelos dois. Pelos dois mesmo, né? Agora, é claro, assim, tem que avaliar. Por exemplo, se o paciente, você já fez um primeiro OCT e ele já tem aquele nervo lá, todo anômalo, com aquela alteração peripapilar, não vai valer tanto acompanhar com de camada de fibras nervosas, não. Tá. Peripapilar. Uhum. Não, tá bom. Se você já viu no primeiro exame que tá cheio de artefato, agora. Por isso que eu falo que sempre a fotografia é importante, a retinografia. E vou reforçar mais ainda isso agora, nessa próxima aula também, Não, beleza. certo? Então, aqui agora, falar um pouco sobre alterações do disco e camada de fibras que simulam glaucoma, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante, quem quiser às vezes se aprofundar mais no tema, os artigos dessa Denesh Meyer, não sei pronunciar aqui, mas são bastante interessantes. Mas, assim, para vocês entenderem que esse tema glaucoma e neurooftalmologia é debatido em várias reuniões científicas, né? Então, essas sociedades já se encontraram várias vezes para discutir essa parte o que é mais a favor de glaucoma, o que é mais a favor de neurooftalmologia. O ano passado eu tive a oportunidade de participar do Dia Especial do Glaucoma no Congresso da Academia Americana, e para vocês terem uma ideia, tem uma sessão só sobre neurooftalmologia, então, na sessão de glaucoma, então, onde é discutido uma das coisas que é o que a gente vai falar aqui na aula de hoje, que é o que mimetiza o glaucoma, quais são as alterações que podem simular alterações glaucomatosas. E para a gente falar então sobre alterações que simulam glaucoma, a gente tem que relembrar aqui o conceito de glaucoma. Isso aqui tem que ficar bem claro para todo mundo, né? Primeiro, glaucoma é uma neuropatia óptica, e é a neuropatia óptica anterior mais comum. Então, ela é uma neuropatia óptica, primeiro, crônica, progressiva, resultante da morte dessas células ganglionares, que levam a alterações morfológicas típicas, tanto na camada de fibras quanto aqui no disco óptico, e principalmente sempre tentem relacionar com defeitos típicos no campo visual. Então, sempre tentar relacionar as alterações estruturais com defeito funcional. Então, o que a gente tem que ter em mente? Outras neuropatias ópticas, elas podem imitar o glaucoma, como eu já disse, e em casos mais dramáticos, pode até coexistir com o glaucoma. Mas para a gente tentar evitar erro no diagnóstico do glaucoma, o que eu sempre tenho que levar em consideração? Algumas perguntas para a gente sempre se fazer. O grau da perda do campo desse paciente é coerente com as alterações do disco? Então, sempre tentar fazer essa correlação estrutura-função. O caráter da perda do campo é compatível com a alteração estrutural glaucomatosa? Porque não é qualquer alteração de campo que eu vou falar que é glaucomatoso, né? Glaucomatoso. Então, sempre se fazerem essas duas perguntas. E aqui, quando a gente fala, então, de visão, de via óptica, a gente tem que lembrar que a via óptica, ela tem 7 pontos importantes, né? Então, a gente tem a parte do nervo óptico intraocular, intraorbitária, intracanalicular, depois a gente tem o trato óptico, quiasma intracanalicular, quiasma óptico, depois trato óptico, radiações ópticas e, por fim, o córtex visual. Peraí. Certo. E aqui para vocês relembrarem, isso aqui já até um pouco de neurooftalmologia mesmo, né? Normalmente, lesões anteriores aqui ao corpo geniculado lateral podem dar alteração na fundoscopia e pode, em alguns casos, simular o glaucoma, né? Ou confundir o nosso diagnóstico. E lesões posteriores ao corpo geniculado lateral, ou aqui nas radiações ópticas, normalmente não geram alterações na fundoscopia, até mesmo pela distância que estão aqui do olho, né?
E, mais uma vez aqui, entender a disposição das fibras ajuda a topografar a lesão e pensar nos diagnósticos diferenciais. Então, aqui só recordando, então lembrar que as fibras, elas seguem esse trajeto arqueado e elas se inserem em maior quantidade nos polos superior e inferior, as fibras temporais da mácula, as fibras nasais da mácula e as fibras nasais aqui do olho, elas se inserem aqui às 3 e 9 horas. Então, sempre observar isso e mais à frente vocês vão entender. E lembrar que as fibras nasais, essa aqui do olho, elas decursam aqui no quiasma óptico. As fibras temporais, elas seguem ipsilateral até aqui o córtex visual. Então, primeira coisa que eu quero que vocês fixem assim, como que eu vou diferenciar glaucoma de neuropatia óptica não glaucomatosa? Normalmente, quando é um paciente com glaucoma, eu tenho a coloração da rima neural preservada, uma coloração rósea. Por que que eu coloquei um asterisco aqui? Porque às vezes em glaucomas muito avançados, eu posso sim ter uma palidez associada. Normalmente, o paciente com glaucoma, mesmo que avançado, ele tem uma preservação da acuidade visual central e da visão de cores, diferente do paciente com outras neuropatias ópticas, que às vezes o sintoma de descromatopsia já é um sintoma precoce e mais evidente. Normalmente, o campo no paciente com glaucoma, eu tenho um defeito mais denso na região nasal, poupando a área central de fixação até os estágios finais da doença. Outro lembrete aqui, no glaucoma de pressão normal, muitas vezes a gente pode ter já um escotoma mais paracentral, ali mais denso na próxima área central de fixação. Aqui nas outras neuropatias, lembrar das lesões compressivas do nervo que produzem defeitos no campo bilaterais mais densos temporalmente, né? Então, alterações que simulam glaucoma, eu vou ter desde alterações congênitas, mas essas normalmente são de fácil diagnóstico, e neuropatias hereditárias e as adquiridas, né? Das adquiridas, a gente vai falar um pouquinho de cada uma aqui, mas das adquiridas, o que mais se confunde são as neuropatias compressivas. Por quê? Por conta da própria evolução do quadro insidioso, perda progressiva do campo visual. Isso aqui também não é raro, viu, gente? A gente pega bastante, às vezes, falso diagnóstico. Eu já peguei paciente vindo tratada, paciente jovem, 35 anos, tratando para glaucoma, pressão de 18. E aí eu olhei assim a primeira vez, um disco pálido, a gente pede um exame de neuroimagem mandatório nesses casos, e aí tinha um adenoma de hipófise. Então, assim, às vezes a gente acha que é coisa de livro, mas acontece no consultório. Então, começando a falar um pouco sobre as alterações congênitas, né? A gente tem, isso aqui é o mais comum de todos, disparado, escavação grande fisiológica, né? Então, às vezes vocês olham esse nervo e falam, nossa, que escavação aumentada, tem glaucoma. Não, a gente sabe que as escavações relativamente grandes, acima de 0,7, elas podem estar presentes em até 5% da população normal. E isso acontece, essa variação da população normal, por conta da variação na quantidade de fibras nervosas. Essa variação é muito ampla, de 750 mil a 1,5 milhão. Então, a variabilidade, a variação dentro da normalidade na população é muito grande. E essa escavação, a gente tem que lembrar que ela é proporcional ao tamanho do disco também. Então, discos grandes, né, acima de 2,2 milímetros, tendem a ter escavações maiores, e discos pequenos, pequenas alterações na escavação, às vezes já significa uma perda significativa, já revela uma perda significativa. E a raça negra e míope tende a possuir escavações maiores. Papila inclinada também é uma outra alteração frequente, não progressiva, comum em míopes e astigmatas. Nada mais é do que a rotação e inclinação do nervo em seu eixo. Pode gerar um defeito de campo superior, né, temporal superior. A gente vai ter também uma variação do padrão da camada de fibras nervosas, da retina peripapilar, o que pode gerar falso positivo no exame de tomografia, né? E pode ter hipoplasia do disco associada. Fosseta congênita, né? Essa outra alteração. É uma malformação rara, com incidência de 1 para 11 mil. Geralmente ela é unilateral. Lembrar que glaucoma é uma doença bilateral, né? Assimétrica, mas bilateral.
Secundária, distúrbio do desenvolvimento, aqui a fosseta é secundária ao distúrbio do desenvolvimento do epitélio primitivo da papila durante a embriogênese. Acontece uma depressão ovalada na região temporal, associada a descolamento seroso da mácula em 40, 50% dos casos, e o campo pode simular uma alteração glaucomatosa. Por isso que, então, a gente nunca deve, assim, avaliar um exame isoladamente, sempre tem que levar todo o contexto. Morning Glory, geralmente é raro, unilateral, o disco é essa imagem aqui acima. O disco está aumentado, com bordas mal definidas e envoltas por anel pigmentado. A escavação é profunda, a gente tem presença de tecido glial aqui ocupando o disco e tem essa disposição radial da vascularização da retina. Pode estar associada a descolamento de retina seroso em 30% dos casos, nos primeiros meses, anos de vida, e pode ser causa de leucocoria também. Acuidade visual comprometida de forma variável. Coloboma do disco, que é essa imagem aqui inferior, representa uma falha no fechamento da fissura embrionária, apresenta uma escavação profunda, inferior e bem delimitada. O disco geralmente também tem um tamanho aumentado, uma rima inferior ausente, pode ser uni ou bilateral, pode estender até coroide, íris, corpo ciliar, zônula e cristalino, e a acuidade visual vai depender da integridade do feixe papilomacular. Outra alteração também, né? Drusas do disco. Drusas são esses corpos hialinos calcificados aqui, depositados no disco na região pré-laminar. Na fundoscopia pode aparecer como se fosse esses depósitos de cor amarelo brilhante, né? E quando eles estão mais profundos, às vezes eles podem dar a falsa aparência do que a gente chama de pseudopapiledema. Às vezes a borda do disco não fica tão bem delimitada, falseando o diagnóstico. Mas aí o que pode auxiliar nesses casos, né? Na autofluorescência, ou nas drusas, a autofluorescência antes da injeção tem uma hiperfluorescência nodular e uma hiperfluorescência nodular após a injeção. No ultrassom, a gente tem esses corpos, eles são hiperecogênicos, com cone de sombra posterior. E no campo visual, lembrar que pode causar um degrau nasal inferior também e aumento da mancha cega também. Hipoplasia do disco, igual essa imagem aqui à esquerda. Então, geralmente é um nervo óptico que está subdesenvolvido, pequeno e com número reduzido de axônios, pode ser uni ou bilateral. Geralmente o disco ele tem essa cor acinzentada, mais pálido, rodeado por um halo peripapilar mosqueado, amarelado e hiper ou hipopigmentado. Frequentemente está associado a esse aumento da tortuosidade seletiva das veias da retina, e aqui também o comprometimento da acuidade visual é variável. Aqui, afecções adquiridas da via óptica. Então, até agora eu falei das afecções congênitas, né? Por isso que eu falei que normalmente elas não confundem muito com glaucoma, porque o diagnóstico é bem claro, né? Agora, as afecções adquiridas talvez podem simular um pouco mais e levar à confusão diagnóstica. Aqui, a atrofia óptica é a regra. Então, a confusão com glaucoma ocorre principalmente naquelas que causam aumento da escavação. Então, na neuropatia óptica isquêmica arterítica, ela pode gerar a confusão com glaucoma na fase mais tardia. Então, a gente sabe que a noia arterítica, ela pode gerar aumento da escavação em 92% dos casos, em fases tardias, e a não arterítica pode gerar aumento da escavação em apenas 2% dos casos. Mas eu vou mostrar um exemplo de noia não arterítica no próximo slide, mas pela questão da confusão que às vezes o campo visual pode gerar. Neuropatia óptica hereditária de Leber. Então, geralmente também o que fala contra glaucoma, geralmente é um paciente jovem, mais frequente em mulheres, cotoma central, evolução rápida, acuidade visual geralmente já de início pior do que 20/200, afetando ambos os olhos simultaneamente ou de forma relativamente sequencial. E aqui, falando um pouquinho de noia não arterítica, que não é o que normalmente dá aumento da escavação, é mais a noia arterítica em fase tardia, mas percebam aqui que a noia não arterítica, numa fase inicial, na avaliação do fundo do olho, por isso que eu falo, sempre tenham junto a avaliação conjunta com a retinografia colorida, com a avaliação do fundo do olho.
Mas percebam que o olho direito desse paciente, normal, um disco com a coloração rosa, escavação pequena, borda bem delimitada, sem alterações visíveis aqui na camada de fibras nervosas da retina, campo visual normal. Nesse paciente do olho esquerdo, é aquele paciente típico idoso, diabético, hipertenso, com baixa de visão súbita ao acordar. E aí, quando a gente avalia fundo do olho, a gente vê esse disco hiperemiado, as bordas mal definidas, essas hemorragias aqui temporal, hemorragia temporal superior, levando a um defeito, um escotoma arqueado inferior completo aqui no campo, né? E às vezes, se eu avalio só o campo, eu posso levar um diagnóstico errado. E aí, esses pacientes, naquele quadro inicial, normalmente eles têm a presença da hemorragia do disco, um disco hiperemiado, e depois eles evoluem para essa região de palidez. E às vezes essa palidez dificulta a nossa avaliação da relação escavação-disco, mas o paciente tem aquele campo visual alterado, então isso pode, às vezes, levar a um falso diagnóstico. Lembrar também, igual eu falei, né? As lesões, a frente do corpo geniculado lateral geralmente dão alterações na fundoscopia e geralmente aqui mais próximas ao nervo, ao olho, geralmente são lesões mais unilaterais. Lembrar que glaucoma é bilateral. Então, e geralmente são quadros agudos, igual eu falei, com edema no início, hemorragia, e mais à frente, aos poucos. E depois sendo substituída pela palidez do disco óptico, né? Então, o paciente chega com essa palidez e edema, e aí evolui para essa hiperemia, edema e borda mal delimitada, e evolui para essa palidez. Por que que eu estou batendo tanto aqui nessa tecla? Porque às vezes o paciente chega para a gente assim, e aí chega assim e com aquele campo, com aquele escotoma, e às vezes a gente trata sem necessidade. Lembrar que a cabeça do nervo óptico tem como principal fonte de irrigação as artérias ciliares posteriores curtas, né? Principalmente essa região aqui pré-laminar e laminar, que formam a anastomose circular arterial, perineural no nível da esclera, chamado aquele círculo de Zinheimer, né? E a camada de fibras nervosas da retina é irrigada pela circulação retiniana. Então, esses casos geralmente são ocasionados por infartos aqui no fundo do olho, né? Sempre lembrar disso no diagnóstico diferencial. Ainda sobre afecções adquiridas, né? Atrofia óptica dominante tem uma evolução insidiosa, redução mais precoce da acuidade visual. A escavação, geralmente, aqui ela é mais temporal, em 77% dos casos. Tem palidez do disco, igual a gente vê aqui na imagem acima. E a manifestação da doença nas primeiras 4 décadas de vida e perda do campo visual central. A neurite óptica, que a gente pensa igual na esclerose múltipla, geralmente é uma baixa de visão unilateral, paciente, essa imagem aqui da esquerda, do olho direito é o paciente com neurite óptica, então a gente vê um disco pálido, aqui da esquerda da mesma paciente, disco normal. Mas então, neurite óptica, geralmente, como que é a história, né? Então, enquanto na noia não arterítica é aquele paciente idoso, com baixa de visão súbita ao acordar, aqui é um paciente feminino, jovem, baixa de visão unilateral, associada à dor, à movimentação ocular, alteração da visão de cor, pode apresentar o edema, 1/3 dos casos apresentam edema do disco, e após o edema, torna-se pálido em 4 a 6 semanas, né? Então, por isso que eu falei que nas afecções adquiridas, a atrofia óptica é a regra, né? Geralmente, com o passar do tempo, esses discos vão se tornando pálidos. Então, aqui para finalizar, lembrar sempre, antes de se confirmar o diagnóstico, por exemplo, de um glaucoma de pressão normal em alguns pacientes, é necessária a avaliação de uma possível noia ou uma lesão compressiva que possa justificar a perda do campo e alterações do disco óptico. Lembrar desses exemplos que eu dei. Na ausência de uma história prévia documentada de edema ou neurite aguda, qualquer causa não explicada de palidez de papila exige investigação com exames de imagem das órbitas e do quiasma, para a gente excluir compressão ou lesão infiltrativa. Documentação fotográfica sempre inicial do aspecto do disco, isso é essencial para a gente, assim como a necessidade de reavaliá-la, mesmo quando não é a progressão do defeito do campo.
monitorar essa aparência do disco através dessa documentação, né? Através da cor da rima neural, tamanho da escavação e outras alterações estruturais, como no caso do glaucoma, a gente sempre avalia a deflexão dos vasos, né? Isso é essencial. A presença de palidez com escavação pequena é indicador de algum processo não glaucomatoso, então sempre que a palidez é maior do que a escavação, digamos assim, lembrar que provavelmente a gente está diante de uma outra neuropatia que não glaucomatosa. Em casos avançados de glaucoma, os indivíduos tendem a apresentar algum grau de palidez da rima neural, como eu citei lá atrás. A tomografia aqui, então, ela é insuficiente se usada de forma isolada para monitorar o glaucoma. Qualquer neuropatia óptica progressiva pode levar à diminuição da espessura da camada de fibras. E aqui é o grande, vamos dizer assim, a desvantagem comparada à retinografia. Na tomografia, eu não consigo avaliar a coloração da rima neural. Aí é a grande vantagem da retinografia, porque eu posso avaliar. E nos casos de hipertensão ocular ou glaucoma, em que a perda visual é desproporcional à lesão do disco, faz-se necessário também a gente suspeitar de presença de uma patologia não glaucomatosa concomitante. Então, aqui, mais para vocês fixarem, o que então sugere doença não glaucomatosa? Na história, se é um paciente jovem, a gente sabe que glaucoma, a prevalência é muito maior na população idosa. A história do glaucoma é uma doença lenta, progressiva, então o quadro é rápido, rápida progressão, fala contra ser glaucoma. Geralmente, nas outras neuropatias, o paciente queixa de cefaleia ou outros sintomas neurológicos, né? Nos exames, então, perda de campo visual ou campo visual desproporcional ao exame do disco, o paciente tem descromatopsia severa, defeito pupilar aferente relativo na ausência de escavação assimétrica importante, também fala a favor de outra neuropatia, às vezes associação com defeito da motilidade ocular. No campo visual, lembrar que defeito temporal mais comum do que defeito nasal, né? No glaucoma, normalmente a gente começa com degrau nasal, escotoma arqueado ali no campo nasal. Então, lembrar dos defeitos que começam mais temporais aqui, principalmente lesões compressivas ou infiltrativas no quiasma óptico. Linha vertical aqui é poupada nas outras neuropatias, defeito altitudinal inferior, lembrar aqui da noia não arterítica, né? Escotoma central ou seco central, também não fala tanto a favor de glaucoma. Disco óptico, palidez com rima preservada, então disco pálido com escavação pequena, pensar sempre em outra neuropatia. E camada de fibras nervosas, perda importante no setor temporal ou aquele padrão em banda, não sei se vocês lembram daquela imagem que eu coloquei da disposição das fibras no fundo do olho, então fala também a favor de lesões do quiasma óptico, né, que é onde a gente tem a decussação das fibras nasais, então essa perda em banda fala a favor de lesões no quiasma. E é isso. Obrigada. Nossa, doutora, muito obrigada. Alguma dúvida? Aí, ó, falei que hoje era menor aula. Obrigada pela aula, doutora. Obrigada.